Você por acaso já se deparou com uma tarefa que parecia ser impossível de ser realizada? Algo assim, de alguma maneira, tão grande, tão assustador, que só de você pensar nessa coisa, o pensamento por si só, ele meio que te paralisava? Então, eu sei como é. A maioria das pessoas olham para esse desafio, né, como se fosse uma montanha assim de uma forma intransponível. Mas eu estou aqui para tentar conversar com vocês e de alguma forma mostrar que essa montanha ela pode ser escalada um passo de cada vez, sabe? E aqui nesse vídeo, no nosso papo aqui de hoje, eu vou de alguma forma tentar passar para vocês, né? Que a partir de qualquer tarefa que pareça ser gigantesca, se a gente for fatiando ela em pedaços assim mais palatáveis, né, a gente consegue, sei lá, de alguma forma ir lidando melhor com isso, entende? Então, já se inscreve aí no canal, já clica no gostei. É, eu tô meio enrolado aqui com a câmera. Então eu vou pedir licença para vocês só para eu dar um pequeno ajuste aqui. Então já se inscreve no canal, já clica no gostei, já deixa seus comentários aí, que hoje a gente vai conversar sobre como encarar de frente coisas que parecem ser realmente amedrontadores, né? Então é legal a gente parar e pensar que, primeiro, esse é o tipo de coisa que realmente acontece com todo mundo. Pensar que todo mundo enfrenta, em algum momento ou outro, obstáculos, né? Que parecem que são muito maiores do que a nossa própria capacidade de lidar com eles. Mas, assim, a verdade é que o tamanho do desafio em si não importa, sabe? A diferença é o nosso olhar para ele e a maneira que a gente resolve encarar aquilo. E eu penso que para olhar para qualquer grande tarefa, qualquer grande coisa que você precise fazer, é muito fácil a gente se sentir sobrecarregado, sabe? Mas tem sei lá, eu não quero dizer segredo, mas assim, tem uma forma de simplificar isso, que é lembrar que a gente não precisa fazer tudo de uma vez. A gente pode perceber, assim, de uma maneira bem clara que talvez a chave esteja exatamente em a gente quebrar essas coisas gigantes, sabe, em pedaços assim menores, que sejam mais manejáveis. Café nosso de cada dia. Então, se a gente for dividindo as coisas em pedacinhos, cada um meio que representando de alguma forma uma parte integral, uma parte crucial daquela tarefa. E na medida em que a gente for cumprindo cada um desses pedacinhos, a gente for vendo que está avançando e se sentindo feliz e comemorando cada uma dessas realizações e tal, é exatamente esse tipo de coisa que faz a gente avançar e é exatamente esse tipo de coisa que faz a gente é, conseguir persistir, né? É uma tarefa tão complicada, até psicologicamente mesmo, que é estudar para concurso. Mas é, a gente vai ficando mais, sei lá, mais próximo do nosso objetivo final, de alguma forma, à medida em que a gente vai entendendo como que a gente faz o que funciona pra gente se sentir motivado a continuar, sabe? Cada um sabe muito bem como funciona
E a ideia é que se a gente for transformando tarefas gigantescas em pedaços pequenos, eles parecem menos amedrontadores, eles parecem menos, eles intimidam menos, sabe? É, e assim, fazer isso é inegável que isso traz inúmeros benefícios para a gente, sabe? Primeiro, porque ajuda a gente até com a questão da própria ansiedade, sabe? A sensação de sobrecarga, tudo isso a gente alivia um pouco, né? Porque a gente fica com a sensação de que está avançando, que está progredindo, que está fazendo algo para ir naquela direção. Então, eu, por exemplo, já comentei com vocês algumas vezes aqui no canal e tal. Eu tenho déficit de atenção diagnosticado, eu tomo medicamento para isso já há muitos anos. Mas, assim, eu tenho muita dificuldade para poder fazer algumas coisas, tarefas domésticas são bem complicadas para mim. Por vezes, até as coisas aqui do canal, do site, do podcast, por vezes até isso eu me enrolo um pouco, sabe? E aí eu preciso contar com a paciência infindável do Júnior, quando eu vou entregando as coisas meio em cima do laço, assim. Mas uma coisa que dá muito certo para mim é exatamente isso, sabe? Eu pego as coisas e vou diminuindo em pedacinhos. Então, eu boto um cronômetro, por exemplo, digamos de 20 minutos, e por 20 minutos ininterruptos ali, eu fico trabalhando nas coisas do site, eu fico fazendo essas miniaturas que vocês veem aí no miniaturas do YouTube, né? Que são aquelas capinhas que aparecem antes de você clicar no vídeo. Enfim, eu fico tentando pensar em temas para poder conversar com vocês. Enfim, agendando, né, os vídeos para os dias e horários que a gente combina com vocês que vai lançar e tudo mais. É uma coisa que a gente faz, que tanto eu faço quanto o Júnior faz também. Para nossa sorte, agora a gente tem uma pessoa que ajuda a gente com a edição dos vídeos, então já é uma coisa que era bem trabalhosa, mas tem uma pessoa que colabora com a gente com isso e tem salvado a gente bastante. Mas é uma coisa que funciona para mim, então eu pego e trabalho 20 minutos no site sem parar, e aí quando o alarme toca ali, o cronômetro zera e tal. Eu paro um pouco e aí eu passo 20 minutos, sei lá, cuidando da louça, e aí depois eu passo mais 20 minutos recolhendo a roupa, ou guardando a roupa, ou dobrando, qualquer coisa desse tipo, sabe? E aí eu vou, né, de 20 em 20 minutos, fazendo um pouquinho de cada coisa para poder tentar lidar com tudo e tal. E por vezes, quando a gente se dá conta, às vezes a gente acaba ultrapassando esse tempo, sabe? Às vezes você não quer parar no meio de um raciocínio ou no meio de alguma coisa ali que você está meio no fluxo e tal. Você acaba passando um pouco disso. Então, assim, a ideia de começar com pouco e quebrar em pedaços e tal, até a própria técnica Pomodoro, que a gente recomenda tanto aqui, né, de estudo com um período um pouco menor e um intervalo um pouco menor, aí vai fazendo isso até o fim da sessão de estudo e tal. Então, assim, é uma maneira interessante pelo menos para mim, funciona muito bem, né? Porque eu consigo quebrar tarefas assim tediosas que seriam muito complicadas de fazer em pedacinhos assim mais maleáveis, sabe? Que eu consigo ir lidando melhor. E aí, ao final do dia, eu consigo ter um pouco mais aquela sensação gostosa de que, poxa, hoje o dia foi produtivo, eu lidei com as coisas que eu precisava resolver, sei lá, eu fiz coisas que estavam em atraso, sabe? Então, a sensação da gente estar em dia com as nossas obrigações é uma coisa muito gostosa.
Então, me ajuda muito fazer assim. Então, são incontáveis coisas que eu entendo como benefício da gente lidar dessa forma. E é exatamente essa sensação de você estar avançando, né, que gera aquela motivação, aquela energia, né, para você, de alguma forma, continuar aí, enfim, seguindo, né, pro seu objetivo e tudo mais. Então, mas assim, uma coisa extra, né, um benefício extra para mim, talvez seja que isso também me ajuda muito com foco. A ideia de que eu vou ficar ali não por um período muito longo, nada muito excessivo, me ajuda muito com a questão do foco. Porque a gente, praticamente todo mundo consegue ficar por 20 minutos focado, sabe? Se a gente tiver na cabeça de que a gente só vai ficar aqueles 20 minutos por vez, é muito mais fácil do que a gente pensar num tempo indeterminado ou horas e horas. Então, isso facilita muito, sabe? E acaba sendo mais produtivo por conta dessa questão do foco, e aí você produzindo mais, você fica mais empolgado com os seus resultados, e os resultados geram essa motivação, e aí acaba criando-se um círculo, né? Um ciclo ali virtuoso que vai se retroalimentando ali de coisas boas, né? Então, é, é uma coisa que eu recomendo, porque também, no fim, você acaba desenvolvendo um pouco uma mentalidade de resiliência, sabe? Porque você começa aos pouquinhos a aprender a enxergar de alguma maneira os obstáculos é, como desafios ali que são superáveis, entende? Não como uma barreira, não como nada que seja impossível de ser ultrapassado, nem nada nesse sentido, sabe? Mas agora, eu não sei se você tem o hábito de fazer isso ou de lidar com isso dessa forma, então é possível que não. Eu vou te dizer como eu gosto de fazer, sabe? A primeira coisa que eu tento fazer é tentar fazer algum tipo de engenharia reversa, sabe? Então eu tento visualizar o fim e vou retornando dele, né? Então, assim, eu penso qual seria o objetivo final, sabe? O que precisa ser feito para poder alcançar esse objetivo. E aí eu vou meio que regredindo ali, né? Meio que decompondo esse caminho assim em etapas menores. E aí, cada uma dessas etapas vai ser uma parte desse processo para poder chegar até lá, sabe? Então, uma vez que você pegou tudo isso e dividiu, é, o próximo passo é o quê? Você definir as prioridades, né? Então, beleza, eu tenho um monte de pedacinhos. Quais desses pedacinhos são mais importantes e precisam ser feitos tão logo quanto possível? Beleza, então esses aí são prioritários, esses aí têm que passar à frente dos outros, né? Exatamente porque são cruciais. E aí isso vai garantir, né, que o seu esforço ele vai estar sempre é, melhor direcionado para as coisas que, no final das contas, mais importam, né? Então, assim, feito isso, você definiu a prioridade, você tentar estabelecer com alguma flexibilidade, de alguma forma, minimamente maleável, prazos, né? Mas, assim, como a gente sempre diz, prazos que sejam realistas, sabe? Então, a ideia é que você bote prazos que você saiba que você consegue cumprir, sabe? Não cumprir justo, nem cumprir no seu melhor dia, no seu dia mais produtivo de todos os tempos, não. Prazos que você consiga cumprir em dias normais, sabe? Em que você possa ter imprevistos, dias em que coisas possam acontecer, enfim, dias comuns, né? Isso, de alguma forma, acaba criando algum tipo de senso de urgência, né? E
de alguma maneira, pode te ajudar a impedir, né, o processo de procrastinar. Ué, perdão. Além de, eita, além de te dar exatamente essa sensação de você estar progredindo, de você estar avançando constantemente, mesmo que aos pouquinhos você consegue ver que não está parado, né? Então, isso é uma coisa importante. Agora, uma outra coisa que por vezes a gente fala e que pode ser subestimado, né, é a importância de a gente estar comemorando as nossas pequenas vitórias. Então a gente tem vários desses pedacinhos, tá? E a união deles, tá, é o que vai fazer a gente chegar até onde a gente quer. Beleza. A gente priorizou, a gente definiu prazos para cada um, tá? Beleza. Na medida que a gente for cumprindo isso, a gente superou um pedacinho, cumpriu o prazo dele, passou para o outro, cumpriu o prazo dele, foi fazendo assim. Em cada um desses pedacinhos, a gente tem que ter a nossa noção, tem que ter uma noção de que aquilo é algo a ser comemorado, sabe? Não é exagero dizer que cada um desses pedacinhos é uma vitória e cada vitória merece ser celebrada, precisa ser celebrada, é, até, até como forma de recompensa pelo seu esforço, né? Quando você estava realizando essa parte do processo. E isso não é papo de autoajuda, nem é falar por falar, não. Isso é cientificamente provado que, se na medida em que a gente conquista coisas pequenas, a gente comemora e se recompensa e fica feliz à altura, isso torna a gente muito mais propenso a repetir aquele comportamento, sabe? É realmente um tipo de reforço positivo, só que a gente está dando a nós mesmos, sabe? Então, você precisa realmente comemorar essas vitórias, porque não é exagero dizer que elas são o combustível aí que vai te manter motivado, que vai te manter no caminho do seu estudo e tal, para você ter exatamente manter essa força de vontade e criar essa mentalidade de resiliência, sabe, que é tão necessária para gente. E talvez um último ponto, né, nesse sentido, mas definitivamente não menos importante, é a gente ter em mente que isso é outra coisa que a gente sempre comenta aqui. A vida da gente é muito dinâmica. Acontecem inúmeras coisas, acontecem inúmeros imprevistos, acontecem, sabe, pessoas precisam da nossa ajuda, pessoas ficam doentes, a gente fica doente, enfim, a gente pode ser demandado de alguma outra forma que, de alguma maneira, acabe atrapalhando ali o nosso planejamento inicial, e a gente já precisa ter isso em mente de antemão, sob risco de, se acontecer algo fora do planejado, a gente achar que, pronto, então agora saiu do planejado, não tem mais o que fazer, não tem mais como eu alcançar aquilo que eu tinha pensado, porque eu não tinha pensado nisso. Não, calma. A gente, antes de tudo, já tem que ter na cabeça que acontecem coisas, acontecem imprevistos, acontecem, enfim, a vida pode apresentar para a gente uma infinidade de coisas que a gente não estava contando, sabe? E a gente precisa estar preparado para isso, né? Então, às vezes, a gente se prende demais ao planejado e esquece exatamente que a vida tem essa coisa dinâmica. Então, a gente precisa ter algum tipo de flexibilidade com as coisas. Às vezes você vai compensar um pouquinho a mais pelo que faltou hoje, ou você tinha planejado estudar tudo pela manhã, mas não teve, aí vai ter que compensar um pouco de tarde, dividir e tal. Tudo isso é normal, sabe? Tudo isso é normal. Não tem problema. Às vezes, pode ser que a maneira que você planejou é, não deu certo para você. Você planejou as coisas de uma maneira e você viu que na prática aquilo não funcionou. E isso também não tem problema. A única coisa que você vai fazer é pegar essa experiência que agora você já tem, que você já viu que não deu certo ou que não deu tão certo quanto você achou que poderia, e
reajustar ela, sabe? Conforme for necessário. Isso é muito, muito normal, sabe? Às vezes o caminho planejado, ele simplesmente não funciona como a gente esperava que ele fosse funcionar. Então, não tenha medo de alguma maneira, você repensar, sabe, os seus planos e realmente realizando esses ajustes, assim. Ou mesmo se der certo e você entender que tem uma forma de melhorar, de maximizar o desempenho de alguma maneira, sabe? Tudo isso é muito feeling, é muito tentativa e erro e é muito particular de qualquer, de cada pessoa, entende? Mas o que não muda é que a flexibilidade, a gente ter um pouco de flexibilidade, isso é crucial, sabe, para a gente superar os desafios que vão acabar se apresentando para a gente, assim, inevitavelmente, sabe? Então, assim, a gente consegue enxergar que pegar uma tarefa muito grande, né, e ir partilhando ela em pedaços menores, mais maleáveis e tal, é uma coisa que não só beneficia a gente, como mantém a gente no caminho por muito tempo, sabe? Então, de posse dessa informação, sabe, é a hora de você parar e colocar realmente a coisa em prática. Então, eu preciso que você pare e pense com calma naquela tarefa que você precisa fazer, sabe? Naquele estudo que você tem deixado de lado, qualquer coisa nesse sentido, e comece a dividir isso, se possível, ainda hoje, sabe? E faça com que o primeiro passo seja tão fácil e tão simples, sabe? De uma forma que você consiga já começar tão logo quanto possível. Então vá quebrando isso, quebrando isso, quebrando isso, até ficar de uma forma que você possa começar imediatamente, se der, entende? Porque é assim que a gente sai do lugar e sair do lugar normalmente não, sair do lugar é exatamente o momento em que exige mais força da gente, sabe? É como um carro parado. Um carro parado, a hora que ele mais faz força é a hora que ele começa a andar. Depois disso, ele em muito se aproveita do embalo que ele já ganhou, né, ao longo do caminho. E com a gente não é muito diferente. O início é sempre mais complicado. Então, deixe as primeiras coisas daquela tarefa, os primeiros passos daquela tarefa, tão pequenos e tão simples de serem feitos quanto possível. Isso vai te proporcionar aquele embalo que você precisa para poder sair do zero. Beleza? Só para lembrar vocês de deixar aí seus comentários, compartilhar com a gente e tal, como que você tem feito, se você pensa sobre isso, se você pretende aplicar isso no seu dia a dia e tal, porque a gente sempre comenta que, de alguma forma, as coisas que a gente conversa, as coisas que a gente passa, tudo pode, sei lá, de alguma maneira servir como um incentivo para alguma outra pessoa, não é verdade? E assim, eu gosto sempre de deixar claro para todo mundo, em todas as conversas que a gente tem, que a gente tem o poder, sabe, de conquistar qualquer coisa, entende? E a gente precisa ter muito essa noção. Não importa o tamanho do desafio, o segredo tá exatamente em pegar isso e dividir para conquistar. Porque se algo muito gigantesco é intimidador, a gente partilhar isso torna tudo infinitamente mais fácil para a gente, sabe? Então, eu quero que você faça isso, eu quero que você continue seguindo firme na sua jornada, eu quero que você continue tendo orgulho do caminho que você escolheu, porque é sim um caminho recompensador, é um caminho que vale muito a pena, mas não é um caminho fácil.
Isso daí te garanto que é indiscutível. Mas a gente está aqui com você para o que você precisar, então pode fazer contato com a gente em todas as redes sociais, lá no Instagram, @mente de concurseiro, _oficial, pode mandar um alô para a gente lá, mas de preferência, deixa um comentário aqui no YouTube, porque o algoritmo do YouTube é bem mais difícil de ser agradado do que o algoritmo do Instagram. Então a gente precisa evoluir mais o canal aqui para ver se a gente consegue alcançar mais pessoas e levar o conhecimento, trazer mais gente para estudar, tirar as pessoas que têm esse interesse dessa zona de medo, essa incerteza, sabe? Botar tanta gente que tem aí com potencial para poder dar um gás no serviço público, tornar ele cada vez de mais qualidade, sabe? Porque no fim das contas é isso que a gente consegue, conquistando novos colegas e trazendo outras pessoas que poderiam não cogitar estudar, né, com potencial que possam ter. É isso que a gente consegue. No final das contas, a gente consegue colegas cada vez mais qualificados e com isso a gente melhora o serviço público como um todo. Então, é isso. Um passo de cada vez, partilhe as coisas que te amedrontam em pedacinhos pequenos e vai, sabe? Você vai ver que o passo que você está dando agora, sabe, vai te deixando cada vez mais perto e você vai conseguir ver que aquela montanha que parecia ser uma coisa assim intransponível, antes de você se dar conta, ela vai ser nada mais que uma colina que você já ultrapassou e nem foi tão difícil assim. Então, pessoal, eu me despeço por aqui, sabe? Para você que viu ou ouviu a gente até aqui, de coração, muito, muito obrigado. Lembra de deixar o comentário aí, a galera que tá ouvindo a gente via Spotify. Um grande abraço para vocês também. A gente tem um público muito, muito legal no Spotify. Podem deixar comentários aí. A gente tenta ler todos, né? A gente tenta responder todos. Ler a gente sempre lê, mas nem sempre a gente consegue responder todos em tempo hábil. Mas pode deixar os comentários aí, a gente lê todos, a gente fica muito feliz. Se precisar da gente, se tiver alguma dúvida, também pode deixar aí nos comentários. A gente fica bem satisfeito de ter essa interação com vocês. É algo que é bastante recompensador para a gente quando a gente vê o resultado dos vídeos e vê o canal avançando, né? Então, assim, tudo que a gente passa para vocês, como essa coisa de que a gente conversou hoje das pequenas, da tarefa grande em tarefas pequenas, a gente tenta viver o que a gente fala, sabe? Então, é muito gostoso ver que a gente, até outro dia, estava comemorando 200 inscritos no canal, a gente já está comemorando 1.000 agora. A gente outro dia comemorou 3.000 seguidores no Instagram. Então, a gente pegou uma tarefa grande e árdua e dividiu em pequenas tarefinhas, digamos. E assim a gente vai levando. Porque é isso. A gente tenta viver o que a gente passa para vocês, sabe? Porque é isso que a gente acredita, que se algo deu certo pra gente e ajudou a gente tem meio que a obrigação de passar isso adiante e trazer mais pessoas e recrutar mais gente boa para poder formar, né? O nosso sonho é realmente formar uma comunidade, uma família de concurseiros aqui, onde todo mundo possa se ajudar, todo mundo possa agregar coisas, sabe? Ainda que todo mundo se sinta eventualmente como a gente se sentia, né? Como verdadeiras zebras, sabe? Que se um dia a gente chegasse, ia ser uma coisa muito inesperada, mas ainda que fosse o caso, é o que a gente fala. Somos zebras, mas somos zebras vencedoras. Então, no fim das contas, é isso que importa. Pessoal, por fim, para você que viu ou ouviu até aqui, como sempre, de coração, ó, muito, 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 muito obrigado mesmo, de verdade. Lembre de deixar o comentário, lembre de sugerir novos temas,
porque isso também é bastante importante e ajuda a gente demais, tá bom? Qualquer coisa, é só mandar um alô pra gente em qualquer uma das redes sociais e a gente retorna assim que for possível. De verdade, de coração, muito obrigado e até a próxima. Valeu.